Olá, você que está conosco há um mês do Natal. Acredite, professor Oswaldo, um mês para o senhor se programar em relação ao presente para fornecer ao professor Laércio, ao professor Toniolo, ao nosso cinegrafista Pelé, seu amigo próximo, enfim, todos nós aqui. Nós temos um cinegrafista aqui sensacional, um cara chamado Pelé. Isso muito mesmo. Boa gente. Não há Quando às vezes você perceber algum probleminha, não quero dizer, mas talvez tenha sido a respeito disso. Só coisas boas ele faz. Ali, ele vai mexer agora, vai cortar a tua parte. Amigão, há um mês do Natal e já vivemos as provas, o Exame Nacional do Ensino Médio, tudo que aconteceu, todas as intercorrências, né, essa prova gigante, expectativa para o ano que vem, com uma prova que pode ser em parte digital, né, em parte temos aí a visão do ministro Abraham Weintraub, em torno disso e, é claro, os encaminhamentos. De toda forma, o Enem, no padrão que nós vimos agora, esse padrão que antes era de sábado e domingo, agora passa a ser domingo e domingo, ele está destinado a ter uma mudança de paradigma. E aí ficam muitas dúvidas em relação a como vai poder ser, né, Marcos? O professor Laércio já conversamos não podemos sobre isso. perder um foco de que é uma prova, né? Sim. E que uma prova que vale lugar em universidades, Exatamente. né? Quer dizer, é uma coisa meio complicada quando você pensa nisso em termos online, sei lá. O gigantismo. Então, também o papel da TV nesse sentido, e esse espaço, viajando pelo conhecimento, para nós é um privilégio estarmos na TV Evangelizar em todo o território nacional, falando sempre sobre educação. De segunda a sexta-feira você tem os 2 minutinhos, a nossa pílula de conhecimento. E aos sábados essa versão estendida que você está acompanhando aqui. Também nós seguiremos aí no transcurso das férias e tudo mais. Não há férias não, nós vamos seguir. Mas a pauta de hoje, em se tratando de olhar o ano de 2020, uma data curiosa, né? 2020, chegou esse período, né? 2 décadas desse novo século, é a questão da literatura e a história, essa ponte, né? Enquanto vinha para cá hoje para a gravação, saí de sala de aula, mas uma colega me enviava um material, uma pessoa que está buscando uma vaga, uma colocação numa instituição de ensino superior, e ela me perguntava sobre a pauta que ela estabeleceu, letras e história, ou seja, o conhecimento da literatura junto com a história. E eu sempre digo isso, né? Que as duas disciplinas, por assim dizer, as duas áreas dialogam continuamente. Não, e aquilo que a gente já conversou outras vezes aqui, né, Marlos? As duas se encontram muito, né? Porque, afinal de contas, a literatura é, de uma certa forma, o reflexo do momento histórico, né? Quer dizer, toda certeza. Todo aquele homem, é uma coisa que já comentamos aqui, todo aquele homem que está escrevendo, que está fazendo qualquer obra artística, seja literatura, seja qual for, ele é um homem inserido em seu tempo. Ele faz parte do contexto histórico em que ele vive. Então, automaticamente, ao escrever, ao fazer alguma obra, ele vai colocar ali a maneira de entender o mundo, de agir, sentir e pensar da sua época, né? Ele vai refletir, então, ali. Então, nós, professores de história, temos que nos dar conta de como nós podemos utilizar a literatura a nosso favor. E muitas vezes a gente não usa, e é um erro. E nesse sentido, então, quero te propor o seguinte, duas condições, 2 diálogos nossos. Um diálogo no século XVIII, de um Brasil inconfidente. Quando eu leciono o arcadismo, né, vem das escolas, das Arcádias, né? Arcádias eram pequenos grupelhos de discussão de assuntos pontuais, intelectuais. Então o arcadismo vem para nós como uma Arcádia inconfidente, discussões pensando na inconfidência. Mas não é bem isso que aconteceu, porque havia os impedimentos para a época. Mas o arcadismo está ali no século XVIII, ele está ali em 1768 necessariamente em Vila Rica, que à época era assim chamada, né, professor Oswaldo? Hoje, Ouro Preto. E você teve o que necessariamente ali? Os juízes que começaram a fomentar uma certa independência. Mas eu que lhe pergunto, curioso, as pessoas, a despeito de serem exploradas pelos portugueses que governavam com mão de ferro, e ali havia o governador Menezes, o Minésio Fanfarrão, pareciam não estar tão dispostas assim a uma liberdade do jugo português. Veja... Até que em 1822 acontece isso no final do arcadismo, por assim dizer. Mas veja bem, é justamente por isso que nós colocamos algumas revoltas, como as chamadas revoltas, anote aí, revoltas emancipacionistas. Perfeito, conteúdo para você pensar nas provas do ano que vem. Revoltas emancipacionistas, seriam aquelas primeiras revoltas, e você colocou muito bem, em que começa a se pensar
que uma solução para o Brasil, para os problemas brasileiros, seria o afastamento de Portugal. Né? Até então, esta consciência não era uma consciência clara. Ela passa a vir a partir daí. Tanto que, se você observar, nós temos algumas revoltas aí com um nome bem interessante. Veja, Inconfidência Mineira, sim, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana. Percebe o sentimento de pertencimento presente aí? E o eixo. Exato. Geográfico ali listado. Exato. Você está onde? Você está no Nordeste. Você sai do Sudeste mineiro, tudo bem? Você vai pegar Minas, mas já é pensando em um olhar norte de Minas com o sul da Bahia. Mas perceba que você vai pegar Pernambuco na sequência. Exato. Você já tem um sentimento de pertencimento, de identidade, que está se formando como uma identidade nacional. E a igreja estava junto. Né? Só que uma identidade mineira, uma identidade pernambucana, uma identidade baiana. Né? Por isso nós, historiadores, inclusive, às vezes colocamos a seguinte ideia, quando alguns querem colocar, e você sabe, foi colocado durante muito tempo, a ideia de Tiradentes como o herói brasileiro, o mártir brasileiro. Não, e foi o mártir, até posso concordar, mas não daquilo que nós consideramos Brasil hoje. Foi mais um bode expiatório, em muitos aspectos, claro, certo? Lógico, e aí vale o registro para você, presente de Natal, tá? Pensando daqui a um mês, presente de Natal, para você pedir Romanceiro da Inconfidência, da poeta Cecília Meireles. Romanceiro emociona tanto Cecília, porque ela compilou essa obra, que são poemas esparsos em pedaços, né? Porque ela se emocionou muito e andando pelas ruelas de Ouro Preto, ela ficava imaginando os inconfidentes e a dor dos inconfidentes. E quando você está ali em Ouro Preto e, por exemplo, resolve sair um pouquinho do centro, e vai até ao Morro dos Enforcados, é um montezinho dos Enforcados, e você fica imaginando ali, dependendo do horário que você estiver, se você estiver ali próximo ao meio-dia, você imagina que muitos eram enforcados exatamente ao meio-dia, depois das badaladas, e o olhar desse monte ali é maravilhoso, a cidade é belíssima, a cidade de Ouro Preto, e você olha e fica imaginando, em todos os lados, e simplesmente antes do último badalar, do último sino, da última igreja, o sujeito está asfixiado, ele está morto. Exato. Então, curioso, a inconfidência é um fato. Então, e a literatura reproduz isso. Nos heróis que não são nossos, que são juízes de época. O senhor Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu e o senhor Cláudio Manuel da Costa, o Glouceste Saturno. Então, figuras, os apelidos, os pseudônimos que eram utilizados na época. Então, esse é um ponto. Por que conhecer a história é importante? Porque você faz as relações para compreender por que se deu esse movimento. E aí cabe o registro. Além da Inconfidência, do Romanceiro da Inconfidência, da Cecília, você pode ler as cartas chilenas. As cartas chilenas que constituem a sátira dos juízes Critilo e Doroteu, ou seja, Tomás e Cláudio trocavam as cartas chilenas, ironizando a situação do Chile, que na verdade nunca existiu, era o Brasil, vale a pena. Segundo ponto, professor Oswaldo, e vale a pena um detalhe para nós, é justamente avançando nessa relação de tempo para pertinho da República, da proclamação. Então nós saímos da Inconfidência e nós vamos avançar, passamos o romantismo, na literatura, estamos ali no realismo. O realismo começa em 1881. E nesse ponto vale a pena citar o Rio de Janeiro, e aí você tem todos os acontecimentos do Rio de Janeiro. Nós já saímos da Bahia, já saímos de Pernambuco, já saímos de Minas Gerais, agora nós estamos no Rio de Janeiro, e ali começa a discussão da proclamação. Que obras trazem isso? Eu vou citar uma obra que vale o registro. A obra Esaú e Jacó, de 1904. O que faz Machadão nessa obra Esaú e Jacó? Ele coloca, e entra a história agora com a tua participação, meu nobre, quando ele coloca Esaú e Jacó representando Pedro e Paulo. Pedro era um médico ligado à monarquia, defensor da monarquia. E o Paulo era um advogado, defensor da república. Então, como se tivesse passado e presente, monarquia e república. Eu te pergunto, historicamente, como foi essa cisma no momento da proclamação? Veja, foi bem interessante esse momento, porque você vai ter justamente essas duas forças. Aqueles que queriam que a monarquia tivesse permanecido e aqueles que viam na República a aurora dos novos tempos. Tanto que é importante você lembre de uma coisinha. O slogan dos nossos republicanos no Brasil.
Qual era o slogan dos nossos republicanos? Somos da América, queremos ser americanos. O que eles queriam dizer com isso? Ora, a América inteira era republicana. O Brasil ainda não era. E passava pela ideia de republicanismo a ideia de um país desenvolvido e de um país industrializado. Certo. Quer dizer, passava pela ideia da república a modernidade. E você tinha a visão conservadora dos modernistas, dos monarquistas. Os monarquistas, eles procuravam essa ideia mais conservadora de uma sociedade, mais voltada ao rural, nem tanto ao urbano, as questões mais tradicionais da sociedade brasileira. Enquanto os republicanos procuravam essa ideia do inovar, do buscar uma nova sociedade. Tanto que, deixa eu só comentar, José Murilo de Carvalho vai escrever um livro sensacional, anote aí, Formação das Almas, aonde ele justamente explica esse momento importantíssimo da formação da nossa república, né? E um outro também, livro muito interessante, Os Bestializados. Isso, melhor ainda, bom presente de Natal também. Né? Só não use o trocadilho. Aonde ele justamente quer discutir se os brasileiros, no final das contas, estavam tão fora da proclamação da República quanto se diz. Né? Quer dizer, essa bestialização do brasileiro, que apenas viu a banda passar e nem sabia efetivamente o que estava acontecendo. Tanto que, Marlos, 30 anos depois da proclamação do Brasil como república, e ainda tinha gente que acreditava que nós estávamos no Império. Sem dúvida. Dentro do Brasil. Quer ver por quê? Eu digo isso. No livro que acabei de citar, Esaú e Jacó, o Machado é brilhante. É um romance que tem todo o viés político. Foi o pior ano da vida de Machado, para muitos. O ano em que ele perdeu Dona Carolina, sua esposa. E ele vai citar uma das mais belas elegias da literatura brasileira, que é um poema dedicado a Carolina. Quando diz assim: querida, deitada ao pé deste leito derradeiro, aqui venho e virei trazer-te, hoje, restos desta vida que nos viu passar juntos, ora separados. Só esse pedaço na faculdade, você que é de letras, passou agora está assistindo ao Viajando, só esse pedaço, ele passou em história, juntos, ora separados, só esse pedacinho já é uma aula toda. Ele foi genial em dizer os restos arrancados dessa vida que nos viu passar juntos. Mas agora, eles estão separados. Nós estamos separados, mas ele sabia que a iminência da morte viria e ele faleceu em 1908. Mas a beleza de Esaú e Jacó está num dos episódios que é a tabuleta do custódio. É a tabuleta do custódio. Custódio era dono de uma padaria. E esse custódio, professor Oswaldo, dono da padaria, ele precisava trocar o letreiro da padaria dele, que já estava envelhecido e tudo mais, e ele queria renovar. Só que ele ficava com o seguinte dilema. Tá? Imagina a cena, ele vai ter um rapaz pintando o letreiro. E ele diz assim: escreva lá no letreiro, tabuleta da monarquia. Aí ele pensa: espera aí, eu não posso escrever isso. Se eu escrever isso, nenhum republicano vai pisar aqui na minha padaria, que vai dizer que eu estou fazendo uma defesa da monarquia. Então, espera aí, apaga. Então, escreva lá, padaria da república. Aí ele diz: espera aí. Ninguém da monarquia, e tem muitos monarquistas, eu até sou um deles, dizia Custódio, eu até sou um deles. Tem muitos monarquistas, muitos republicanos, não vão pisar aqui, e vice-versa, muitos monarquistas não virão aqui. Então, espera aí, o que eu faço? Essa dúvida, e você cita muito bem, esteve na cabeça das pessoas durante muito tempo. Então, olha, programa de hoje, nós falamos sobre o quê? 1882, você teve necessariamente a Inconfidência, a independência brasileira. Independência ou morte. Em 1889, a proclamação da República. Um fato histórico dando origem aos aspectos literários. E é essa consonância que você tem que olhar quando pensar no conhecimento. O conhecimento não é um conhecimento estagnado, engavetado. O conhecimento é para a continuidade. Certo, professor Oswaldo? Certíssimo.
Beleza, muito obrigado, meu companheiro, Falou, pela meu amigão. sintonia. Conosco, toda a equipe do Instituto Educacional Eureka, que está aqui com você diariamente na TV Evangelizar, hein? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Falando sobre o quê? Sobre conhecimento. No programa de hoje, você teve a história e a literatura. Até semana que vem, teremos sempre programas especiais até o desfecho desse ano de 2019 e as alvíceras para que o ano de 2020 dê o ar da sua graça. Até segunda, hein? Segunda, comecinho da tarde, você tem o Viajando pelo Conhecimento, 2 minutinhos no ar. Até lá. Tchau, tchau.